desconstruir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Eles disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei se vocês todos conhecem ou lembram a história, o episódio dos discípulos de Emaús. Eu vou resumir um pouco para vocês lembrarem um pouco este episódio. Havia 2 jovens que estavam em Jerusalém e faziam parte do grupo dos seguidores de Jesus, chamados discípulos de Jesus. Você sabe que Jesus tinha um grupo mais de perto, que seria os 12 apóstolos, era o grupo, vamos dizer, que ele chamou individualmente para fazer parte mais da sua ação, da sua missão, e que vivia mais junto dele. E além dos 12 havia um grupo grande de discípulos. Até o Evangelho numera 72, para dizer um grupo que o seguia. E esses 2 faziam parte desse grupo. Então o grupo que seguia Jesus porque acreditavam nele e se entusiasmaram com o projeto dele, com a proposta dele. Aí eles presenciaram aquele momento em que Jesus foi preso, foi morto e foi colocado no túmulo. Aí chegou naquele domingo, eles se sentiram perdidos. Ele morreu, foi morto. Os nossos chefes mataram ele
Nós tínhamos tanta confiança nele, tanta esperança, e agora acabou tudo. Acabou o sonho. Aí decidiram voltar para casa. E se puseram a caminho. Eles moravam na cidade de Emaús, uma cidade que dista 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Tristes, desanimados, frustrados, aquele mestre chamado Jesus de Nazaré, que tinha suscitado tanta esperança nele, estava morto, enterrado. Aí se puseram a caminho. No caminho se aproximou uma pessoa que perguntou para eles: eu não posso andar com vocês? Ah, tudo bem. E perguntou: mas por que vocês estão tão tristes? Tão desanimados, tão frustrados? E eles falam: mas como, você não sabe? Sabe aquilo que aconteceu nesses dias? De Jesus de Nazaré, um grande homem, um profeta, que tinha suscitado tanta esperança no povo dos pobres. Todos os pobres seguiam ele, estavam entusiasmados. Aí os nossos chefes prenderam ele e o mataram. Está morto. Aí esta pessoa que andava com ele, que andava com eles, começou a falar: ah, não é aquele de quem fala as Escrituras. E começou a lembrar episódios do Antigo Testamento que falavam do Messias, que viria e queria sofrer. Aí finalmente chegaram a Emaús, chegaram na casa deles, e esta pessoa fez de conta que ia continuar o caminho. Mas eles falaram: olha, já está tarde, é perigoso você andar nesta hora, pousa aqui na nossa casa, e depois amanhã você segue o caminho. E aquela pessoa aceitou, foi ficando na casa deles. Aí o que aconteceu? Sentaram à mesa para o jantar, e essa pessoa pegou o pão que havia aí, ele partiu o pão, distribuiu, deu a eles um pedaço cada um. O Evangelho diz que naquela hora os olhos deles se abriram e perceberam que aquela pessoa era o próprio Jesus, vivo e ressuscitado. Aí se alegraram, mas Jesus sumiu. E eles ficaram tão alegres por este episódio de ver Jesus vivo, ressuscitado, que eles fizeram o caminho de volta. Voltaram para Jerusalém já de noite, mais 11 quilômetros a pé, e encontraram ainda a comunidade dos discípulos reunidos numa sala, numa casa que nem a nossa aqui. A comunidade estava reunida. O evangelho que acabamos de ler começa assim: os dois discípulos chegaram à casa e contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Então contaram para a comunidade. Quando eles contavam, eis que Jesus apareceu. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Todo o grupo que estava lá não acreditou. Mas quem é? Um fantasma. Você imagina, você viu a pessoa morrer, ser enterrada, e agora aparece lá naquela sala junto com o grupo. A primeira coisa que ele vê na mente é um fantasma. É um fantasma. E Jesus falou: gente, eu não sou um fantasma. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Você lembra, inclusive, o episódio de Tomé? Põe o seu dedo aqui. O Evangelho diz: olha, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma.
Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas? Veja minhas mãos, as feridas, sou eu mesmo. Mas ainda tenho a dificuldade de acreditar. Até Jesus falou: você não tem alguma coisa para comer? E deram um pedaço de peixe para ele, ele comeu. Falou: olha, gente, fantasma não come, sou eu mesmo. Aqui está o episódio que nós acabamos de ler no Evangelho. Por que Lucas escreveu este episódio no Evangelho? Primeiro, é claro, para insistir que Jesus de fato tinha ressuscitado. Mas ele escreveu isso muito tempo depois, mais de 30 anos depois. E ele escreveu esse Evangelho porque a comunidade onde ele vivia estava passando por um momento de desânimo, cansaço, estava a comunidade perdida. E aí se colocava aquela pergunta: onde encontrar força e coragem para não desanimar? Onde encontrar força e coragem para desanimar? E ainda mais, como descobrir a presença de Jesus nesta situação tão difícil? Olha, vocês estão vendo, essas duas perguntas nos colocam numa realidade como a nossa hoje. Essas perguntas que no final Lucas coloca aqui no Evangelho e procura explicar com aquele episódio. Como encontrar força e coragem para não desanimar? Numa realidade que nós estamos vivendo hoje, de morte, sofrimento, toda hora. Chega a notícia: fulano morreu de Covid. O Lucas, que está internado, filho do Tonhão, 20 anos, lutando pela vida, melhora, piora. Tantas situações que existem nesse nosso Brasil. Aqui simplesmente algumas intenções que eu li hoje aqui para mim, se vocês viram uma lista de morte, de sofrimento, tragédia nas famílias do nosso Brasil. Onde encontrar força e coragem para não desanimar? Onde encontrar força? E como descobrir a presença de Jesus, a presença de Deus? Porque para as pessoas que têm fé, se coloca: mas será possível? Onde está Deus no meio desta tragédia que nós estamos vivendo hoje? Onde está Deus? Eis que aparece Jesus, repete também para nós. Ele diz: olha, sou eu aqui no meio de vocês. Sou eu aqui no meio de vocês. Não sou um fantasma. Olha o meu corpo. Meu corpo. Vocês estão vendo as minhas feridas? As minhas feridas. Estão vendo? Sou eu. Seria como dissesse: você está vendo? Está me vendo lá sofrendo, morrendo? Sou eu. Eu sou um fantasma. Eu que estou aí sofrendo, morrendo junto com vocês. Abra os olhos. Acredite. Por isso que é difícil acreditar que Jesus ressuscitou. Porque aquele que ressuscitou não é um fantasma, ele mesmo com o seu corpo. Ele fez questão mesmo com o corpo ressuscitado de mostrar as chagas, feridas. Sou eu, ainda que tenho as feridas, para dizer a todos nós: olha, gente,
Estou no meio de vocês. É Deus que está junto com vocês, sofrendo com vocês. Eu não estou aqui para resolver os problemas do mundo. Eu estou aqui para morrer e ressuscitar com vocês. É aqui que está a força da nossa fé. Não é fácil acreditar nisso. É mais fácil acreditar num Deus fantasma. É mais fácil descobrir, às vezes, a presença de Deus em umas imagens e outras coisas, mas descobri-lo vivo, presente, sofrendo na carne humana, nas pessoas que sofrem, nas feridas das pessoas, enquanto as feridas dele. Não é fácil acreditar nisso. Por isso, acreditar na ressurreição de Jesus significa abrir os olhos e a gente perceber que Ele está junto. Está junto conosco. Ele que nos dá força para a gente aguentar e suportar esse momento difícil. Por isso eu digo, segura firme na mão de Deus. Segura firme na mão de Deus. Não desanime. Não desanime. Resista. É um momento difícil. As pessoas queridas que nos deixaram, elas estão bem junto com Deus. Poderia ser evitado, ter sido evitado. Mas existe tanta maldade, tanta injustiça nesse país, que acontece muita morte que não deveria acontecer. E quem sabe que às vezes também nós somos um pouco responsáveis disso tudo. Por isso que Jesus diz que o nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus da vida. E Ele pede para todos nós lutarmos pela vida. E como disse para vocês, Jesus diz para nós que Ele não é um fantasma. Não é não. Tem o seu corpo, as suas feridas, como todos nós. E aqui nele nós queremos encontrar força para viver e resistir. Ele mesmo diz, você está vivendo, você resista. Estou sofrendo com você. Para nós todos podermos ressuscitar e viver uma vida mais digna para todo mundo. Por isso, gente, não é fácil falar tudo isso, mas é algo que nós todos precisamos pedir a Deus que nos dê força, que nos ajude a abrir os olhos e descobrir a presença dEle. E nele nós podemos encontrar uma nova esperança, uma nova força na nossa vida. A vocês todos que estão nos ouvindo lá na sua casa, que talvez esteja passando por esses momentos, sinta que Ele está lá, junto com você. Vamos continuar lutando. Não desanime, não. Ele sofre conosco. Ele está junto conosco. Ele que ressuscitou não é um fantasma, não. Ele está vivo ao seu lado, ao lado de todos nós.